Olá, sejam todos bem-vindos ao Estudando a Bíblia. Me chamo Fernando Rabelo e nós estamos numa série de estudos do livro de Romanos. Partiremos hoje para o capítulo 9 e como você deve ter percebido, caso você tenha aí estudado com a gente desde os primeiros capítulos, nós mudamos um pouco a nossa metodologia aqui de aprendizado. Nós estávamos fazendo através de slides e colocando as informações escritas na apresentação e muitas vezes isso pode causar confusão. E às vezes, enquanto eu estou lendo, você pode ser mais rápido ou mais devagar e aí não associar aquilo que estávamos aprendendo. Então, preferi dessa forma fazer um resumo e explicar aqui os versículos na qual tenho estudado e quero poder muito compartilhar com vocês. Então, nós falaremos então ao capítulo 9 do livro de Romanos. Pegue sua Bíblia e vamos partir então para o nosso estudo. Muito bem, farei então aqui a primeira leitura do primeiro versículo. Digo a verdade em Cristo, não minto, e disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito do Santo. Tenho grande tristeza e dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, aos quais pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas e dos quais descendem Jesus Cristo. Segundo a carne, que é acima de tudo Deus bendito pelos séculos. Amém. Paulo, então, faz um apelo dizendo que preferia ser, essa palavra anátema, ser amaldiçoado, separado, como filho de Deus em favor dos seus irmãos israelitas, aqueles que não foram escolhidos, aqueles que puseram a se afastar das promessas de Deus. Nós sabemos que dos israelitas descendem o Cristo, como Paulo mesmo comentou, a adoção filial, a glória, o culto, as promessas, os patriarcas, dependem deles, dependem da carne. Só que Deus, como Criador, escolheu uns e rejeitou a outros. O exemplo disso é os próprios gentios, ou os pagãos. Deus não os escolheu naquela época. Deus escolheu Abraão para que ali pudesse, então, dada a promessa, cumprida a promessa, e feito uma nação para que fosse reino de sacerdote, para que fosse luz para as outras nações, e tudo isso vem acontecendo. Hoje nós entramos na aliança com Deus através de Jesus Cristo. Antes não estávamos nessa aliança com Deus, estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. E até mesmo como nós veremos nesse capítulo 9, Paulo cita Isaías, cita Oséias, justamente que nos dá a compreensão daquilo que Deus escolheu uns para uso nobre, fazendo uma analogia com o vaso, o oleiro, e outros para uso sem valor. Bom, para a gente compreender isso, a gente vai precisar dar continuidade ao estudo. Então, vamos lá, vamos continuar entendendo o que Deus ele explica para nós. Um exemplo também em relação aos israelitas, por exemplo, quando os israelitas estavam ali no deserto, quando Moisés estava pronto ali para entrar ali na terra prometida, Jerusalém, Canaã, ali aquela região de Canaã, quando Moisés estava pronto ali para eles entrarem, ele enviou 10 espias. Um exemplo, desses 12 espias, somente dois é que falaram aquilo que provariam a sua fé. Como? Josué e Caleb. Eles viram homens grandes, fortes, homens que, comparado a Israel, era muito inferior. Então eles olharam aquilo com os olhos humanos, obviamente, todos aqueles outros 10, com exceção de Caleb e Josué, e relataram que haviam homens fortes. Então eles olharam para os seus irmãos israelitas e falaram: não, a gente não vai conseguir, cara, a gente não vai conseguir lutar contra esses caras, a gente não vai conseguir entrar na Terra Prometida. Já Josué e Caleb trouxeram uma visão totalmente diferente,
com a fé como princípio, né, da resolução daqueles problemas que seriam que Deus prometeu aquela terra e daria aquela terra como promessa, como havia feito Abraão, e todos aqueles 10 puseram medo no povo, né? Disseram que não conseguiriam, que eles eram homens fortes, altos, e que o exército de Israel não teria nenhuma chance. Josué e Caleb trouxeram então aquela mensagem de esperança, de fé, que eles conseguiriam, que o Deus que os guiou e os trouxe até ali é que daria a vitória. Vejam uma diferença, são duas visões do mesmo aspecto ali, só que duas visões que traz para nós vitória ou derrota. Bom, nós sabemos o que aconteceu com aquele povo. Ficaram 40 anos no deserto. Toda aquela geração morreu, com exceção de Caleb e Josué. Então percebam que Deus escolheu um e Deus rejeitou outros, mas calma aí, vamos explicar. Mas espera aí, então Deus havia já manifestado o seu poder, a sua glória. Quantas guerras, desde a saída do Egito, né? A saída do Egito foi o ápice de tudo aquilo. As 10 pragas contra os 12 deuses idolatrados pelos egípcios. Então vejam todo Deus manifestando todo o seu poder, o maná que vinha do céu, o pão que vinha do céu. Jesus é o próprio pão que vem e dá a vida eterna. Então vejam tudo que Deus já havia feito, manifestado para aquelas pessoas, e a incredulidade tomava conta delas. Então elas mesmo causaram aquela situação. Eles ficaram ali durante 40 anos no deserto, atrasaram aqueles que deveriam já ter possuído a terra prometida, e isso é um exemplo para nós de que nem todo israelita é filho de Deus. Obviamente, hoje nós temos aí uma ideologia, eu não sei se eu posso usar essa palavra, de que a igreja é o novo Israel. Não é isso, gente, não é isso. Deus deu as promessas a Israel, a Judá. A igreja não é o novo Israel, então caso você tenha esse conceito, tire esse conceito porque não está certo, tá? Deus continua amando o seu povo, os judeus, né, os israelitas, e assim como nós, que entramos na aliança através com Deus. A gente vai ouvir mais no capítulo aqui, dos capítulos, né, do livro de Romanos, que Deus enxertou na videira. A videira é o próprio Israel, né, os gentios, né, os gentios, né, porque quando você entra na aliança, você não é mais gentil, você passa a ser filho de Deus. Então, usando esse termo para compreendermos um estágio, de um lado o estágio A para o B. O estágio A é pagão, gentil, fora de Deus. Quando eu me aproximo a Israel, a Deus, eu passo a ser então filho de Deus. Então, para compreender isso que Paulo está dizendo, é que nem todo aquele que é nascido de Abraão, da carne, é filho de Deus. Ele está dizendo o quê? Que há fé como princípio para que Deus manifeste a sua glória, o seu poder na vida dos seus filhos. Um exemplo disso é o próprio Isaac. Então, nesse capítulo 9, nós vemos Paulo falando sobre Isaac. Bom, se a gente pega o livro de Gênesis para compreender aquilo que é a fé, aquilo que Paulo provou para nós e mostrou no capítulo 4 de Romanos sobre a questão da fé, que ela tornou justificação, né, para Abraão, e aquilo serviu como princípio e exemplo para nós de que a nossa fé em Jesus, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, nos faz então justos pelo sacrifício que o próprio Jesus fez por nós na cruz. Então, pegando aqui o princípio onde Paulo explica para nós que quem é filho da promessa, ok? Os tidos da promessa são os filhos de Deus. Então, os da promessa são aqueles que creem, aqueles que têm fé no Messias, aqueles que andam com Deus, aqueles que, depois de salvos, praticam as boas obras, porque assim glorificam a Deus. Vejam que Paulo ele está explicando que naquela época que Abraão, né, ele tinha e demonstrou fé em Deus quando ele ainda já era velho, não tinha o corpo, ele já tinha o corpo morto, né, para gerar um filho no ventre de Sara, assim como Sara também, né? Deus mostrou, enviou aqueles 3 anjos, disse, olha, o ano que vem, Saraí até então, né,
está carregando um filho, né? Ela riu, por isso que o nome de Isaac, ela ri, né? E nós vemos essa promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Ele creu, Isaac veio, né? Nasceu, no ano seguinte ela estava segurando seu filho. Então esse é o filho da promessa em que Deus prometeu, esperando que todas as causalidades ali do ser humano, a nossa natureza humana, né, que para nós, né, seria impossível um casal de velhos germinarem um filho, né, terem um filho, e assim aconteceu. E aí, depois de Isaac, nós vemos o que? Deus falando, né, aqui o próprio Paulo falando que quando disse para Rebeca que dentro do ventre dela haviam duas nações, dois reinos, ele estava se referindo a Jacó e Esaú. Nós sabemos, né, de tudo que aconteceu quando as crianças nascem, né, eles são gêmeos, e Jacó segurando o calcanhar de Esaú. A gente sabe de todo aquele processo. Caso você não estudou sobre a origem, né, e a troca do nome de Jacó para Israel, no nosso blog nós temos um estudo completo falando sobre isso, sobre o batismo de Jacó. Então nós temos Deus explicando aqui, Paulo explicando, aliás, melhor dizendo, né, Paulo explicando para nós a sua teologia de que Deus não esperou que Jacó e Esaú crescessem, praticassem boas obras ou não, para escolherem. Deus antecipadamente escolheu Jacó. Isso está em Malaquias, né? Malaquias 1, 2 e 3, versículos 2 e 3, explicando para nós que Deus escolheu aquele que vivia em tendas, aquele que vivia mais próximo da mãe do que aquele guerreiro. Não que Deus fez acepção de pessoas, mas Deus escolheu Jacó para que dele pudesse então descender as 12 tribos, as suas promessas, através dele. E nós vemos isso acontecendo na vida de Jacó em toda a sua trajetória, né? Deus escolheu o menor, e até mesmo quando fala para Rebeca, ele diz que o menor governaria o maior. Então Paulo está associando o quê? Aqueles que buscam a justiça pelas suas obras não alcançarão a Deus. Ele está falando isso sobre os seus irmãos judeus, que ainda têm como princípio as obras para alcançar a salvação. Sendo que a fé nos aproxima de Deus e a partir disso as obras elas requerem isso do novo ser. Então Paulo explica isso sobre os seus irmãos judeus, explicando que para se aproximar a Deus é através da fé e não através das obras. Beleza? E aí, Paulo continua a partir do verso 14. Que diremos então? Que é injustiça por parte de Deus? E o Paulo responde, de modo algum. Aí ele diz, pois ele diz a Moisés, né? Farei misericórdia a quem fizer misericórdia e terei piedade de quem tiver piedade. Vejam que Paulo está falando para nós aqui. Verso 16. Não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. E aí Paulo pega e cita Faraó. Paulo traz aqui o exemplo de Faraó, onde Deus suscitou, né? Provocou ali o coração de Faraó. Vale lembrar que Faraó, as ações que ele tinha dentro dele, sendo boas ou más, Deus só suscitou aquilo que ele já era. Né? Quando Deus fala que endureceu o coração de Faraó, era justamente Faraó mostrando aquilo que ele já era. Ok? E aí Deus pôde então mostrar todo o seu poder em relação a Faraó e aos seus deuses ali que eram idolatrados. Né? Então Paulo diz assim, com efeito a escritura diz a Faraó, né? Eu suscitei precisamente para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra. E aí Paulo fala, então por que você se queixa? Então por que você se queixa? O que Deus quis então fazer? Então por que você se queixa se você reclama isso para Deus? Né? E aí Paulo fala, quem pode resistir à vontade de Deus? E aí entra aquela analogia do oleiro, né? Quem pode, então, dizer ao oleiro, né?
Então você é o vaso e você diz ao oleiro que te criou: poxa, oleiro, você me fez um vaso para uso de causas comuns, para uso comum, né? Tá ali na bancada da sua sala. Mas o oleiro também fez o mesmo vaso para uso nobre, para uso de reis. Um exemplo que que Paulo está trazendo aqui para explicar. Então o oleiro, que é o próprio Deus, que os vasos somos nós, ele nos criou assim, uns para uso nobre e uns para uso vil. Então reclame com Deus. Paulo está explicando para nós, né, que Deus, querendo manifestar sua ira, conheceu então o seu poder. Suportou aí, entra então a questão das escolhas, porque nós que somos, que não temos descendência judaica ou israelita, por exemplo, e nós somos enxertados, né, ao povo de Deus através de Jesus Cristo, Deus suportou com muito amor e longanimidade o vaso de ira que era destinado aos pagãos e aos gentios, por exemplo, porque eles estavam totalmente fora de Deus. Então Deus suportou com muita misericórdia, com muito amor aqueles que estavam longe de Deus, que profanaram até a terra que viviam. Muito amor justamente para quê? Para que essas pessoas pudessem então serem participantes, co-herdeiros de Cristo, né, através da aliança que o próprio Messias, Jesus, faz com os gentios e com os pagãos. Por exemplo, eu vou citar aqui o que Paulo explica para nós, né? Então, um exemplo, né? Já expliquei a questão do oleiro, a questão do vaso, né? Se Deus, querendo então manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder, ele suportou com muita bondade e generosidade os vasos da ira, prontos para os pagãos e gentios, a fim de que fosse conhecida a riqueza da sua glória para os que não foram escolhidos. Vejam, isto é, para conosco, que agora ele chama de seu povo. Então Deus não só chamou dentre os judeus, mas também dentre as nações. Resumindo, com efeito, né, no fim, tudo se ordena a salvação de um e a salvação de outros. O próprio Paulo traz para nós aqui uma citação de Oséias, que ele diz assim: chamarei meu povo aquele que não é meu povo, e amada aquela que não é amada. Ele está citando Oséias, né, 2:25. Então esse povo que não era povo eram os gentios, os pagãos. E a amada que não é amada era quem? Os pagãos. E aí continua: e acontecerá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Deus vivo. Veja Paulo trazendo essa citação a esse contexto, explicando: meus irmãos judeus, eu preferia ser amaldiçoado para quê? Para que vocês pudessem crer naquilo que Deus falou, nas promessas que ele fez, que está no Taná, que está, né, nos escritos, na própria Torá, e para que vocês alcancem misericórdia de Deus através da fé, através do Messias, que foi dado a Israel, né, que fez unir filhos, trazer filhos de volta à família. Eu vejo que Paulo está explicando, e aí ele cita Isaías a respeito de Israel. Percebam só, mesmo que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto é que será salvo. Porque sem atraso, sem demora, o Senhor cumprirá a sua palavra na terra. Então nós temos essa citação aqui de Isaías. Paulo traz Isaías 10, né, explicando que um resto é que seria salvo, ok? E nem todo aquele seria salvo, o resto é que seria salvo. E ainda ele continua: e ainda como Isaías havia predito, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma e como Gomorra. Então percebam que Paulo está trazendo para nós aquelas profecias que Isaías, no seu contexto, falava que ficaria um resto. Nós vimos um exemplo que no ano de 790 Israel foi dizimado. Então vejam que há uma divisão entre Israel e Judá. Ali quando Jeroboão ele separa as 10 tribos,
E aí Benjamim, Judá e alguns levitas vão e ficam no reino do sul, o reino do norte é dizimado pelos assírios. Os assírios tomam aquelas 10 tribos, aí depois se torna a Síria, né, ali com Jezabel, com Acaz, naquele tempo, na época dos reis. Então vejam que Deus, por muitas profecias que havia dado, olha, se vocês não voltarem-se para Deus, enfim, o que aconteceu? Israel foi dizimado. E aí sobrou então as 2 tribos e meias, né? Judá, Benjamim e alguns levitas, que ficaram ali em Judá. Obviamente, alguns israelitas conseguiram sair, né? Nós temos palavras ali no livro de Reis, né? Segundo Reis 24, aproximadamente Crônicas ali, que fizeram bairros novos ali em Judá. Eram justamente alguns que vieram de Israel, porque Deus poupou a vida daquelas pessoas. E aí nós temos o cativeiro babilônico, nós temos a volta dos judeus para a sua terra, né, os sionistas. Então vejam que Deus preparando, Deus fez misericórdia com aquelas pessoas, preservou um resto, muitos morreram, porque nem todo aquele que é nascido de Abraão, né, da carne, é o filho de Deus. Mas Deus tem uma misericórdia enorme por todos os teus filhos, que dá a oportunidade de voltarmos a Ele através da fé, através de Yeshua, através de Jesus Cristo. Então, Paulo está trazendo para nós toda essa questão de Israel, daquele resto que foi reservado, preservado para Deus. Bom, dando continuidade então ao verso 30, capítulo 9 de Romanos, né? E aí ele fala, que diremos então, Paulo fala, né? Que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça, isso é, a justiça da fé, em que eu já expliquei para vocês que essa justiça da fé, Paulo pegou lá de Abraão, Gênesis 15, 2, se eu não me engano, aonde Deus atribuiu como justiça a fé. Percebam? Então Paulo está explicando que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça, isto é, a justiça da fé, ao passo que Israel, procurando uma lei de justiça, não conseguiu esta lei. E por quê? Porque não a procurou pela fé. Mas como se a conseguisse pelas obras? Aí Paulo fala, né, que aquela pedra que foi posta em Sião foi pedra de tropeço para aqueles que não creram. Foram pedra de tropeço e foram confundidos aqueles que não creram. E aí, né, esbarraram na pedra de tropeço conforme está escrito. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crer não será confundido. Bom, compreenderam aqui, né? Eu vou trabalhar em 3 teses aqui para nós recapitularmos o que nós estudamos, né? Então a primeira, nós já entendemos, né, a forma como Deus atua e requer de nós, seus filhos, né? Se os israelitas não conseguiram a justiça de Deus pela fé, não significa que os gentios, sem procurar justiça alguma, alcançam a Deus, tá? A justiça das obras, a justiça da vida, a justiça que nós temos como, por exemplo, o fato de fazer justiça, ok? É Deus quem permitiu que todas aquelas coisas acontecessem. Os gentios estavam longe da presença de Deus, então eles alcançaram essa justiça por meio de Cristo, né? Já os israelitas que não creram no Messias buscam sua justiça por meio das suas obras e ali então esbarram na pedra de tropeço deixado por Deus em Sião. O próprio Cristo foi pedra de tropeço para os que não crerem nele. Mas quem crê no Messias não ficou confundido. O segundo passo foi o quê? Isaac, os filhos da promessa. Então Isaac é o filho da promessa. Abraão creu em Deus, mesmo ele sendo já velho. Ele pôde germinar um filho no ventre de Sara. Nós vemos que, mesmo sendo velhos ali, Deus permitiu e cumpriu, né, a sua própria palavra. Né? O milagre aconteceu devido à fé que Abraão depositou em Deus. E a vida de Abraão é um exemplo para nós. Então, o item 3, que foi o quê? O Senhor Deus preservou um restante de Israel e essas pessoas viram o Messias. Vejam, essas pessoas, elas viram o Messias e as profecias se cumprirem.
Vou trazer um exemplo de Simeão, por exemplo. Está em Lucas 2, dos versos 28 ao 32. Leia comigo, ó. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse, esse menino é Jesus, tá? Quando Maria e José, né, foram levar Jesus ao templo, né? Agora o Senhor cumpriste a promessa que fizeste e já pode deixar esse teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O restante de toda essa história ficou à mão, né, dos apóstolos que deram continuidade ao que Jesus começou. Mas vejam que Simeão, ele diz, né, a Deus assim, já pode me levar, Senhor, pode me levar, porque os meus olhos já viram a promessa de ver o Messias, né? Então agora o Senhor pode levar o teu servo em paz, porque com os meus próprios olhos eu vi a salvação de Israel e do mundo. Então, Simeão foi prova daquilo em que Deus preservou o resto. Os apóstolos, todos que eram judeus, foi prova disso, ok? Paulo era fariseu. Paulo, ele é prova de que Deus preservou um resto da tribo de Benjamim. Para quê? Para que pudessem participar da glória de Deus. E o que nós estamos fazendo para permanecer no reino de Deus, né? Porque uma vez que entramos, estamos. O que nós precisamos é permanecer no reino de Deus. E o que nós temos feito? Então convido você a continuar estudando, a continuar aprendendo e praticando tudo isso em nossas vidas. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a sua, principalmente com a minha vida, né? Para que sim eu possa viver e falar daquilo que tenho vivido e presenciado. E eu desejo mesmo a você, a sua família, que Deus continue guiando e abençoando. Para que você possa receber os próximos vídeos, você vai precisar aí clicar no sininho para receber as suas próximas notificações. Comente aqui o que você aprendeu, compartilhe conosco aí o que você tem aprendido e eu oro para que Deus abençoe e dê força para que nós continuemos então a aprender e a viver aquilo que estamos aprendendo. Eu oro em nome de Jesus e peço para que o Senhor nos abençoe. Fiquem com Deus.